O Portal Ternura de Notícias recebe com muito prazer mais uma vez a presença da geriatra doutora Luana Vejan Stoniolo. Ela que é médica, com formação e especialidade na geriatria, formada pela USP de São Paulo, traz a cada entrevista, a cada momento que a gente se encontra aqui no Portal Ternura de Notícias, um tema ligado a essa especialidade, Como cuidar dos idosos, a questão das doenças, nessa fase. E neste momento nós vamos conversar sobre um tema muito importante que às vezes a gente não se atenta, que é a questão da alimentação na terceira idade. Bem-vinda, doutora Luana. Uma boa alimentação, a gente sabe que é saudável em qualquer momento da vida, mas neste momento, na terceira idade, ela pode prevenir o aparecimento de doenças? Oi, Dani. Olá a todos. Sim, Dani, a alimentação é uma parte muito importante na vida toda, Não só na terceira idade. Mas tem algumas ressalvas que a gente faz para os idosos que, por conta do envelhecimento e de algumas modificações, acaba mudando um pouquinho a alimentação. Então, a gente precisa ressaltar o que é importante. E uma boa alimentação, não só na terceira idade, mas, como eu disse, na vida toda, pode prevenir algumas doenças, sim. Tem estudos, inclusive recentes, que comprovam que a dieta do Mediterrâneo, eu já vou explicar o que é essa dieta, reduz o risco de doenças cardiovasculares, infarto, por exemplo, e cerebrovasculares, como o AVC. Além disso, reduz demência de Alzheimer e doença de Parkinson também. Em que consiste essa dieta? Essa dieta ela é realizada principalmente em países europeus, É uma dieta rica em azeite, peixe, castanhas, nozes, verduras, laticínios, vinho, grãos, aves. E ela é uma dieta pobre em carne vermelha e alimentos industrializados, Então, como eu disse, já tem estudos comprovando que esse tipo de dieta reduz risco dessas doenças. Então, é uma dieta que a gente pode pegar algumas coisas. É lógico que depende muito do paladar de cada um, dos gostos, mas pelo menos a gente pode aproveitar um pouquinho disso para trazer um pouquinho para o nosso dia a dia. Neste caso, até dentro daquele contexto que nós já conversamos antes, doutora, a gente sabe que existem situações e alimentos essenciais na vida da pessoa quando idosa. No caso dessa dieta mediterrânea, eu acho que se todos adotassem, acho que desde a fase de criança, certamente nós teríamos um outro resultado no dia de hoje para os idosos, quando falamos de doenças, enfim. Mas quem está hoje idoso, o que é essencial na alimentação dele? Bom, Dani, na terceira idade, o que é essencial na alimentação e que as pessoas acabam reduzindo bastante é o consumo de proteínas, O que são as proteínas? Carne branca e vermelha, peixe, ovos, grão de bico, feijão, enfim. Isso é essencial por quê? Porque ele atua na parte também de força muscular. Então, tem uma entidade na geriatria que a gente chama de sarcopenia, que é uma redução de força muscular. E essa redução de força muscular, quando presente, diminui a independência do idoso, então sair sozinho, fazer as coisas dentro de casa sozinho e aumenta o risco de quedas. Além disso, nas proteínas animais, a gente contém a vitamina B12, que a gente sempre diz que é importante para a parte nervosa, entre aspas, de memória, de, por exemplo, dor em nervo de perna, fraqueza em pernas, essa vitamina é importante. Então, as proteínas, que é um tipo de alimento que reduz bastante na terceira idade por vários motivos. À noite acaba um pãozinho e um leite, não come proteína, por conta de prótese, de mastigação, acaba reduzindo o consumo de carne, Então, é uma coisa a se ressaltar. Outra coisa, cálcio, Aporte de cálcio, principalmente na idade após os 50 anos, principalmente, mas todo mundo também deveria ter esse consumo. É importante por quê? Porque a falta de cálcio ajuda a aumentar o risco de osteoporose. Então, na mulher pós-menopausa, em determinadas pessoas com alguns fatores de risco, aumenta o risco de ter osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa e pode provocar fratura. E então, severa, Ela acaba sendo severa. Exatamente. A queda em um idoso e uma fratura pode ser uma coisa
até mortal. Então, o cálcio é importante em que quantidade? Geralmente, para ficar fácil a conta, a gente fala 4 porções de cálcio por dia. O que tem cálcio? Leite e derivados, então leite, queijo, iogurte, principalmente. Se fizer 4 porções por dia de cálcio, é o suficiente para o que o organismo precisa para o metabolismo ósseo, tá? Outra coisa que é importante na terceira idade, principalmente, o consumo de fibras, né? Fibras, verduras, legumes, enfim, cereais, aveia, para o funcionamento intestinal, para melhorar, prevenir também certas doenças. E a fibra, porque na terceira idade é muito comum a gente ver a constipação, que é o intestino preso, né? Isso é uma coisa que incomoda, atrapalha, e as fibras ajudam nisso, lógico, se associada a uma quantidade correta de água também. O que eu já falei na entrevista anterior sobre desidratação, que os idosos também acabam ingerindo menos líquido, então o líquido tem que fazer parte dessa alimentação. Coisas que a gente precisa evitar, não só os idosos, mas todos, né? Alimentos industrializados, alimentos que já vem pronto, congelado, aqueles com muitos conservantes, gordura, né? Excesso de sal na alimentação, excesso de açúcar. Então, são coisas que dá para a gente mudar um pouquinho o nosso dia a dia e conseguir reduzir. Eu sempre falo no consultório que não adianta a gente querer fazer uma mudança radical do dia para a noite, o milagre dos 30 dias. Se houver uma promessa assim, você não vai conseguir levar à frente, né? Então, a gente tem que colocar algumas mudanças, pequenas metas no dia a dia. A gente vai incorporando isso como hábito, né? Um passinho de cada vez. Depois de um tempo, você percebe o quanto você mudou sua alimentação, né? E a gente vai passando é hábito mesmo, a ter gosto com aquilo. E lógico que no consultório a gente vê também algumas doenças, né, que a gente precisa mudar um pouquinho, individualizar a alimentação, como os cardíacos, os pacientes que têm doença renal, os pacientes hipertensos, diabéticos, enfim, aí tem umas particularidades de cada uma delas. Então, no geriatra, para ver para a gente avaliar essas questões individuais associado a uma avaliação com o nutricionista é muito importante por conta disso tudo. E neste caso, quais são as mudanças causadas pelo envelhecimento que influenciam na alimentação do idoso? Como eu disse acima, considerando o consumo de proteínas, a mastigação, por exemplo, né? A maioria dos idosos faz uso de prótese dentária, de dentadura, né? Alguns de implante. E, às vezes, a manutenção não está legal, ou emagreceu e está folgada, ou já tem a gengiva com uma alteraçãozinha, então a prótese não está bem adaptada. Isso tudo faz com que eles tenham dificuldade na mastigação. E procuram outros alimentos para comer. Exatamente, para substituir, que seja mais fácil e que não precise ter esse esforço da mastigação. Outra coisa importante é a questão do engasgo, né? A deglutição ela vai mudando conforme vai passando o tempo. A deglutição fica mais lenta, enfim. E tem algumas doenças, como os pacientes com demência, com Parkinson, que também têm alteração na deglutição, que é o engolir o alimento. Qual é o risco disso? Quando tem dificuldade, pode broncoaspirar, que aí é alimento para o pulmão. E isso aumenta o risco de pneumonia. Então, a gente tem que estar atento àqueles idosos que comem e engasgam com frequência, às vezes no líquido, às vezes mesmo no sólido. Então, a gente tem que estar atento a isso e adequar a alimentação a essa capacidade dele. Às vezes, até fazer, na maioria das vezes é importante uma avaliação com fono, né? Então, tem pacientes que precisam colocar espessante no líquido para não engasgar. Então, essa questão da deglutição também é importante. Uma coisa que é interessante, que no idoso, não sei se vocês já perceberam, o paladar deles também reduz, né? O olfato reduz, o paladar reduz e fica mais preservado as papilas gustativas na língua relacionadas ao doce. Então, eles acabam preferindo, a maioria deles, alimentos doces, porque o doce, o paladar ainda está mais aguçado, né? Então, isso é só uma curiosidade. E, como eu disse, o excesso de carboidrato é o que a gente vê reinar aí na alimentação dos idosos. Então, geralmente não janta, come um lanche, um pão com manteiga, um pão com não sei o quê, uma bisnaguinha, uma torrada, um leite.
acaba não tendo proteína e é um alimento que é pobre nutricionalmente falando, né? Uma coisa que a gente se atenta muito nas consultas é a perda de peso. A perda de peso na terceira idade é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque isso diminui massa magra, leva a sarcopenia, fragilidade e quedas, né? E uma coisa que é muito importante, que a gente nunca pensa, mas que no dia a dia, se a gente pensar, é assim, encarar a refeição como um convívio social, de afeto, de reunir a família em volta da mesa, né? Coisas então, que estão ficando escassas, não é mesmo? Exatamente. O netinho está no celular, né? Filho tá tá trabalhando, a esposa está ocupada, acaba cada um almoçando num horário, jantando num horário, em frente à televisão. Tentar encarar a refeição como um horário sagrado para reunir a família com calma, né? Porque isso é muito importante para o idoso. O idoso já naturalmente acaba tendo, em algumas situações, se sentir sozinho, quer conversar. Então, essa é uma oportunidade, né? E o idoso, dependendo da doença que tem, enfim, come mais devagar. Então, tem muita gente que não tem paciência de esperar, exige mais tempo. Então, vamos encarar também essa questão da alimentação como um convívio social e um momento que se transmite amor e afeto aí. Isso é importante. Talvez a grande oportunidade de unir e reunir as famílias que estão aí, né, se distanciando cada vez mais. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Ela sempre de pronto atendimento. Nós convidamos a doutora Luana Vergem Storniolo para participar do nosso espaço aqui, do nosso painel de entrevistas. Ela que é médica geriatra, formada pela USP, atende em Ibitinga, na Clínica Sim. Fica na rua José Zapata, 261. O fone é o 33429533 e tem um diferencial, né? Como geriatra, muitas vezes ela se desloca até a casa do paciente. Então, ela faz atendimento em domicílio. Para quem desejar, basta agendar um horário. Nosso muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Um tema muito importante hoje. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês pela oportunidade e até logo.